Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é O Modelo de Jesus na Obra de Deus. O título da quarta-feira, Dois caminhos, mas uma só escolha. E o versículo, 2 Coríntios 3:5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia e obrigado, pois a nossa suficiência vem do Senhor. O poder se aperfeiçoa na fraqueza e hoje, Senhor, nos lançamos aos teus pés. Humildemente te rogamos que a tua palavra limpe o nosso interior, encha-nos com a tua pessoa, direcione-nos cada dia no teu caminho. Nós escolhemos o teu caminho, Senhor. Por isso, não permita que sejamos enganados, nem por Satanás, nem por pessoa alguma, nem por aquilo que está dentro de nós, aquilo que foi plantado em nós. Pelo contrário, ensina-nos, Senhor, a cada dia a caminhar segundo o teu caminho, negando a nós mesmos, seguindo a tua palavra, seguindo o teu Espírito, desfrutando das riquezas que o Senhor tem nos dado, sempre de maneira simples, mas de uma maneira que agrade o teu coração, amado Senhor. Até o fim, dispensa no Senhor tua graça, tua misericórdia, tua palavra, tua vida, teu Espírito, pois tu sabes, nada podemos fazer, nem ninguém podemos ser sem o Senhor. Precisamos do Senhor a todo momento. Obrigado, Senhor. Obrigado por tamanha misericórdia, por tamanha paciência. Ainda cometemos muitos erros. E o Senhor, cheio de misericórdia, cheio de paciência, dia após dia, vem nos iluminar, vem nos corrigir, cheio de amor. Não podemos te agradecer, Senhor, mas aceite humildemente o nosso louvor. Toda a glória a ti, Senhor Jesus, pois tu és o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título da quarta-feira, Dois caminhos, mas uma só escolha. Então, é a continuação, não é, do que nós vimos na segunda, na terça. Ontem nós vimos, não tem um terceiro caminho. Ou nós seguimos no caminho de Satanás, que é um caminho muitas vezes disfarçado, um caminho que o homem acha que pode fazer a obra de Deus, que tem competência para fazer a obra de Deus. E o outro caminho, esse é o caminho que o Senhor Jesus trilhou. Esse é o caminho para a glória. É o caminho de depender totalmente de Deus, para servir ao Senhor, para viver, para fazer a obra de Deus. O modo como o ser humano, o homem foi criado, irmãos, ele já é um grande indicativo sobre isso. O homem foi criado, como nós vemos em Hebreus, como nós vemos nos Salmos, menor do que os anjos, em termos de capacidade. Mas, apesar do homem ter sido criado muito menor, hoje a nossa capacidade é muito menor do que a de um anjo, principalmente que a de Lúcifer. Nós, em nós mesmos, podemos ser facilmente enganados por ele. Agora, onde está o segredo da vitória? É a maneira como Deus criou o homem. Deus criou o homem, irmãos, com o espírito humano. O sopro de Deus se tornou espírito humano. E esse espírito humano é capaz de conter Deus, que é eterno. Ou seja, o nosso espírito humano, irmãos, é capaz de conter a eternidade. Então, esse é o diferencial. É o diferencial para todas as criaturas, principalmente para os anjos, principalmente para com Satanás. Lúcifer, ele conta com a sua capacidade. Agora, na obra de Deus, o que conta não é a capacidade, é o caminho que Jesus escolheu. É o caminho da total dependência ao Pai, total dependência a Deus. E isso, irmãos, é por isso que nós recebemos de Deus o espírito humano. E hoje, regenerados, salvos, redimidos, nós temos o próprio Espírito de Deus dentro de nós.
É a partir desse Espírito, irmãos, que a obra de Deus se desenvolve, recebendo a palavra de Deus, que é a direção de Deus. Veja, vamos ver os trechos finais do Evangelho de Mateus e do Evangelho de João, e você vai entender que esse princípio é tão importante e é reforçado. Então, quando Deus cria o homem, ele sopra para dentro do homem. O homem que era apenas o que nós chamamos de boneco de barro, não é? Se tornou então alma vivente. E esse sopro de Deus é o espírito humano. Mas por causa do pecado, durante todo o Antigo Testamento, irmãos, esse espírito ele fica amortecido. Então, em todo o Antigo Testamento, o que Deus fazia era como se ele o homem vestisse o Espírito de Deus. Então você vê em vários trechos que as pessoas elas ficavam possuídas pelo Espírito de Deus. E assim, profetas, sacerdotes, enfim, homens fizeram a obra de Deus, a vontade de Deus, falaram a palavra de Deus no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, o que o Senhor Jesus fez? Em João 20, quando após sua ressurreição ele aparece aos discípulos, ele dá um novo começo parecido com aquele começo em Gênesis, porque em Gênesis houve o sopro, não é? Agora aqui em João, ele disse: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então veja, eles foram enviados, mas antes que saíssem, eles receberam o Espírito Santo interior. O Espírito Santo é a bênção prometida a Abraão, irmãos. Aí quando você vai para Mateus 28, no finalzinho, o Senhor fala algo parecido, não é? Ele envia os discípulos. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mas a parte final: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por quê? Porque em João ele tinha soprado, irmãos, o Espírito Santo para dentro dos discípulos e consequentemente para dentro de nós. O princípio para fazer a obra de Deus é: eu estou convosco todos os dias. É o João 15, permanecei em mim. Esse é o princípio, irmão. Se nós fugirmos disso, nós caímos no caminho de Satanás, no caminho de Caim, no caminho de muitos outros que tentaram fazer uma obra para Deus ou algo para Deus, mas falharam. Nunca se esqueça, o Espírito está dentro de nós, irmãos, ele precisa ser usado. Por isso nós temos a palavra, porque a palavra é que faz a obra de Deus. Então, você e eu, nós não começamos nem terminamos nada. Agora, nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Por quê? Porque dentro de nós ainda há o pecado, a essência de Satanás. Então, aquilo que ele colocou dentro do pecado, e isso, irmãos, nos impulsiona para o caminho contrário ao caminho de Deus. É o que toda a humanidade busca. Toda a humanidade busca o quê? Busca a fama, a glória, poder, dinheiro. Muitos cristãos, mesmo sabendo que esse mundo é controlado pelas potestades, pelos principados, ou seja, por Satanás, como nós vemos em Efésios, ainda, irmãos, acham que podem viver nesse mundo, se dar bem nesse mundo, com as coisas desse mundo. Para nós, irmãos, é como o Senhor Jesus orou. Nós estamos no mundo, nós não queremos ser tirados do mundo, no sentido da nossa vida física. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós não somos controlados por essas coisas, pelas potestades e principados, porque nós temos o Espírito de Deus e nós seguimos o Espírito, a palavra de Deus. Eu vou ler aqui na página 64, isso aqui é uma grande advertência para nós. No segundo parágrafo: Satanás controla o mundo porque sabe que o homem natural gosta de fama, poder, privilégio,
popularidade e glória. Ele usa isso para enganar a sociedade humana. Até na igreja, ele age com o mesmo método, enganando muitos cristãos que servem a Deus segundo a própria capacidade. Esses, ao alcançar sucesso, ficam orgulhosos. Quando, porém, o orgulho aparece no coração, a bênção de Deus se retira. Amigo leitor, tomemos o caminho de Jesus. É tão forte isso, irmãos, que você, quando começa a ler os evangelhos e reparar nisso, o Senhor Jesus, a todo momento, ele não buscava a glória para si. Veja, quando ele fazia milagres, o que ele falava? Ele se ocultava. Ele falava para as pessoas, não fala que eu fiz isso não. Não fala que fui eu. Vai, se apresenta ao sacerdote. Ele não buscava a glória para ele, a pessoa física dele. Por quê? Porque ele ainda não havia recebido, como homem, a posição de glória que ele herda após a ressurreição. Então, até ali, irmãos, ele buscava a aprovação do Pai. Após a ressurreição, o próprio Pai lhe deu, ele volta para a glória e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, aí ele tem a posição acima de todos. Ele é digno de todo louvor, de toda honra. Não que ele não fosse, logicamente, enquanto esteve no seu ministério terreno. O que eu quero mostrar é, ele não buscou isso para si, enquanto homem. Entende? Eu vou repetir, embora ele fosse digno disso por ser o Senhor Jesus, por ser o Filho de Deus, ele não buscou. Porque a preocupação do Senhor era a obra de Deus, era que o Pai fosse glorificado. A mesma coisa, irmãos, com relação a nós. Se o Senhor aprovar o nosso trabalho, isso vai acontecer quando ele voltar, nós vamos fazer o quê? Nós vamos entrar para a glória. Como o apóstolo Paulo fala em Romanos, quando ele fala da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Se nós formos aprovados, nós vamos ser reis com Cristo. Aí, irmãos, nós estamos na glória. Mas hoje nós buscamos a glória de Deus. Hoje a obra é feita de acordo com a vontade, com a palavra de Deus. Esse é o caminho do Senhor Jesus. E muitas vezes esse caminho passa por negar nós mesmos. Na verdade, na maioria das vezes. Porque é muito fácil, irmãos, nós sermos enganados. Qualquer coisinha ali que você tenha sucesso, você já acha. Eu falo nós, perdão. Nós já achamos, olha só, eu tenho capacidade, hein? Se deixasse esse serviço, isso aqui na minha mão, isso aqui é para frente, hein? Isso está em nós, irmãos. Por um lado, não adianta você olhar para si mesmo e falar, puxa, eu não sirvo, então não vou mais servir, eu vou para o mundo. Não. Agora, por outro lado, não pode pensar também, olha só quanta capacidade eu tenho. Se cair na minha mão, vai avançar. Não pode pensar nem além nem a quem. Nós precisamos ter a medida certa, que é, nós somos vasos, somos canais, mas nós temos um tesouro dentro de nós. E o que faz diferença não é o vaso, é o tesouro. Por isso nós precisamos aprender, irmãos, a como o apóstolo Paulo diz. Quando, por exemplo, ele ora para o Senhor remover o espinho na carne, entender que muitas vezes espinhos na nossa carne, o Senhor permite para nós experimentarmos a fraqueza. Porque o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 12? Que é na fraqueza que o poder é aperfeiçoado. Não o nosso poder, o poder de Deus. E o que ele ainda fala para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Porque quando você recebe a graça, você recebe o próprio Senhor, que é verdade, que é justiça, que é luz, que é amor. Então, de fato, irmãos, o que nos basta é a graça, e que recebamos essa graça até o final, e que experimentemos a fraqueza até o final, pois é aí que o poder de Deus vai ser aperfeiçoado em nós. Sigamos o caminho da humildade, da obediência, sigamos o caminho do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.